Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu me chamo Camila Amorim e aqui nós falamos sobre restauração de vidas, nós falamos sobre restauração de casamentos. E o vídeo anterior, ou melhor, o vídeo da semana passada, nós deixamos uma brechinha para continuarmos, então ele voltou hoje de novo para a gente falar mais um pouquinho sobre o processo de deserto, sobre como tudo isso acontece, sobre o que passa na cabeça deles, todas essas dúvidas que vocês têm com relação à mente masculina durante o processo. Então, ele voltou. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Eu chamo Carlos Moreno, né? E falamos aqui o que Deus ministra no nosso coração, um pouquinho do nosso testemunho, do que a gente passou, né, com relação à restauração que Deus fez nas nossas vidas individualmente e restaurar o nosso casamento, né, para honra e glória dele. A gente falou semana passada aí do tema da oração, né, e aí no meio do vídeo, como eu falo demais, eu falei alguma coisa da Naomi, e ela falou assim, vamos deixar para o próximo vídeo. E aí estamos aqui falando desse tema aí, ela começa e eu continuo. Porque muitas de vocês falam isso, mas ele é outra pessoa com ela, ele não é o mesmo, comigo ele me maltratava, comigo ele não fazia isso, comigo ele não fazia aquilo, e agora eu vejo ele fazer tudo com ela, ele faz declaração, ele posta fotos, eles viajam, tudo que ele não fazia comigo. E por que isso? Ele vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes de deixar ele falar, eu queria verbalizar isso com vocês, né? Nós somos casados antes do processo 16 anos, né? Onde ele foi um marido infiel. E quando ele resolveu se relacionar com a moça, ele decidiu ser fiel. Quando ele me falou aquilo, eu achei um absurdo. Eu falei, hã? Falei, eu sou sua esposa, né? Levei aí galhos, desculpa o termo, e aí agora você arruma uma amante e vem dizer pra mim que você tem que ser fiel à sua amante. Não fazia sentido, porque nada, né, do que eles fazem, do que a gente faz quando a gente está no pecado, faz sentido. Agora hoje, depois que você vive o processo, depois que você entende algumas coisas, aí você começa a entender, falar, agora sim faz sentido. No meio do processo não fazia. Pra mim foi a frase mais insana que ele me disse. Falou. Como foi que eu falei mesmo? Que eu não lembro. Quando você foi em casa, quando a gente foi ao parque, que você foi em casa, que eu te abracei, que eu te beijei, tudo eu, gente. Você falou assim pra mim, eu não posso ser infiel com ela, porque eu prometi pra mim, eu prometi pra ela que eu não seria infiel. Gente, quase que eu falei, para, abre um buraco na terra que eu quero descer. Falei, mas... Meu marido da o meu marido tá falando pra mim. Até eu doidado agora. Que ele não pode ser infiel com a amante. Lembrei. Agora comigo ele podia. Aí, humanamente, você começa a pensar. Quero ir de volta, porque ele quer ser fiel. Não. No momento você pensa, e eu? Oh Deus, pera, eu aguentei tudo que eu aguentei. Aí agora o homem resolve ser fiel num relacionamento extraconjugal? Não faz sentido isso. Isso não se encaixa, né? E por que isso? Agora eu vou deixar ele falar. Então, gente, é tanta coisa por trás disso aí, né? Que aconteceu, ela falando agora, eu lembrei, a gente dá risada aqui, mas é pesada a cena, né? Porque tem casos e casos, gente, tá? Ela já falou aqui, né? Eu fui infiel, fui marido infiel, né? Não foi dos 16 anos. E aí quando eu me separei, eu nunca, nesse caso infiel, eu nunca tive uma amante fixa, nunca. Né? Eu fui Deus, quando ele trabalha na vida das pessoas para restaurar, é sobrenatural. Porque ele tinha que fazer esse processo, ele tinha que fazer eu voltar, né? Voltar, quem que você é? Você pode ser um homem fiel. E aí tinha que ser, para ser fiel, tinha que ser uma pessoa fixa. Não tem como você ser fiel a uma pessoa que um dia outra, aquela coisa toda. E aí quando a gente separou da primeira vez, foi onde essa pessoa me procurou, tal, aquela coisa toda. Já o diabo, né, ele sabe, né?
Quando a gente verbaliza as coisas, ó, vou separar. Então o diabo já, peraí, que eu vou preparar uma outra pessoa para você agora. Porque ele sabe que se eu não tivesse outra pessoa, eu ia querer voltar toda hora. Ou não ia. Ela não me conhece. Mesmo que eu voltasse para continuar sendo infiel, eu ia querer voltar. Mas aí ele preparou uma outra pessoa que deu tudo, né? Eu falei no outro vídeo. Fantasiou. É o manjar, gente. Satanás não oferece qualquer coisa. Ele vai te oferecer um manjar, um banquete completo. Fantasiou tudo. E aí, assim, né, gente, é muito. Pensando hoje, assim, não me passava. Eu era um marido infiel, né? Não tenho problema, não tenho medo de falar. Deus me libertou. Eu era uma mulherengo, né? Tal, aquela coisa toda. Mulherengo assim, eu não ficava sassaricando, não, gente, tá? Só pra vocês entenderem que, nossa, o cara. Não, eu gostava de mulher, só que assim, quando Deus colocou a pessoa, que ela, a partir do momento que a gente já falou no outro vídeo que ela começou a orar, porque no começo você fica aquela coisa toda, né? Tal, você nem quer saber de nada. Aí depois, quando ela começou a orar, e aí eu comecei a sentir. Eu falava assim, nossa, eu tava com a OM e eu não pensava. Tipo assim, podia passar a mulher mais bonita na minha frente. Eu nem eu vejo passar um homem. Mesmo que eu passar um padre na minha frente. Eu não tinha olhos mais, porque Deus estava tratando em mim, né? Você tem que entender que até lá no pecado Deus trata, no meio do pecado Deus vai te tratar. E aí, nesse caso da amante aí, é isso mesmo. Tem muitos de vocês que falam que ele lá está sendo... Tem uns casos que ele está sendo, tirando fotos, tal. Tem uns que continua sendo, tipo, pega amante, pega outras também, tá? Tem vários casos, né? É o homem que ele não está lá para ser tratado ainda. Ou você ainda não teve o passo como a gente falou no último vídeo, de você estar orando para isso chegar nele. Isso chegou até em mim, por quê? Porque ela orou. E eu sentia isso, né? Então, o trabalhar de Deus tinha que acontecer. E acontecia dessa forma em mim. Qual que era o como chama? O cabo, não, a pedra do meu caminho, pedra de tropeço, né? Era a infidelidade. Não porque eu gostava, porque já era um vício. Tudo na vida. Eu adoro ser infiel. Não, como eu já falei para vocês. E falei no último vídeo, falei na live que a gente fez esses dias. Eu orava e pedia perdão todos os dias. Eu sabia que eu ia errar, mas eu pedia perdão. Eu acabava de pecar e eu pedia perdão, porque eu sabia que eu estava errado. Então isso era uma coisa que é muito pesado, gente. Aí você vai ter maridos o quê? Por exemplo, no meu caso, era infidelidade, tinha outros pecados, tal, de vícios. Mas tem, por exemplo, vou aproveitar o gancho agora, tem maridos que estão no deserto de casa. Às vezes o marido é viciado em pornografia, né? Como é que ele vai ser liberto disso? Gente, é difícil. Porque a tendência da pornografia é você começar vendo uma foto, vídeo e tal, uma hora vai chegar nos finalmente, né? Então tem todo esse processo. Então, o trabalhar de Deus na vida do homem vai depender muito, Deus não depende das pessoas, mas o seu posicionamento em oração vai depender muito como Deus vai trabalhar na vida dele. Então, é pesado falar isso, às vezes para vocês, que ela fala assim, nossa, como assim? Tipo, como foi que eu falei? Eu prometi para ela, não lembro se eu falei essas palavras ou não, prometi ser fiel, eu falei, eu prometi para ela. Eu prometi que eu não ia ter nada. E olha, gente, ela falando é porque assim, a gente fica cego naqueles momentos, né? Eu acho que eu lembro de uma fala dela, não da Camila, da OM, hoje, que ela falava assim, ó, tipo, tava cega, ela jogava as coisas, né? Porque a pessoa tava mascarando as coisas, né? Então, era tudo uma encenação, né? Então, ela falava assim, ó, se você sair com qualquer uma, tá bom, agora você não pode sair com a sua esposa. Você entendeu? Tipo assim... É bizarro, né, gente? Era tipo um tom de brincadeira, mas tipo assim, ela sabe, porque tipo assim, a amante tá com você. Se você tá com a amante é porque você traiu a sua esposa. Por que você não vai trair ela? Quando você, tipo assim, vamos casar também, a gente vai ser feliz até ficar velhinho. E aí eu não vou te trair, eu traí a minha esposa, você é melhor, você nasceu com um dente mais dourado que a da minha esposa, é isso? Você tá melhor, Deus gosta mais de você, então eu não vou te trair. Né? Não aconteceu porque foi curto. E vou ser claro para vocês, gente, se eu tivesse num deserto de 1 ano, 2 anos e continuasse com aquela amante, e é óbvio que não foi o processo que ela buscou, muito provavelmente eu ia trair a amante. Não, mas você tinha feito um voto, né? Mas
Deus não, eu tinha feito voto com ela, não tinha feito voto com Deus nenhum, fiz voto com ela. Não, você sabe que eu entendo hoje eu entendo aquilo que eu comecei falando, na hora a gente não entende, mas hoje eu entendo que Deus já estava te preparando. Sim, ela falou uma palavra interessante agora. O voto com Deus eu fiz quando eu tive um encontro com Deus através da oração dela. Aí eu fiz o voto com Deus, de não trair. Da minha oração. Da oração da minha esposa. Aí eu tive um voto, não é que só um voto, eu tive um encontro com Deus. Quem tem um encontro com Deus, ele não quer pecar. Né? Ah, vai ter um acidente de percurso, eu dei uma traída aqui, mas não vai pedir. Não, gente, não, isso não estou falando disso. Tá? O acidente de percurso é sair na rua, o cara te fechou, você... Ai, tipo, xingou o cara, aconteceu. Ai, discuti com a minha esposa, aconteceu. Agora, trair de novo, isso não faz parte do meu... da minha vida, isso. Né? Claro que não, tem da que vida de ninguém que tem um encontro com Deus. Encontro com Deus. Porque trair não é só chegar lá e trair. Você tem que planejar trair. Acontece, né? Você vai, conversa, aqui vai e tal. Você não tem nada disso, você pode viver mais. E eu não precisei ter esforço para não viver isso mais, gente. Não, só para vocês entenderem. Nossa, mas quando ele voltar tem que ser um processo. Eu não precisei, ela conhece disso. E no começo da restauração, eu passei o processo. Ela fala em vídeos. Ela orava direto, porque tinha momentos e tal, porque era aquela coisa tudo nova. Eu deixei, será que vai dar certo e tal? Mas assim, eu tô difícil aqui, eu vou ter que arrumar outra mulher. Nunca passou isso na minha cabeça. Deus conhece a minha vida. Nunca passou. Por quê? Porque Deus tinha tratado, Deus tinha salvo, né? Então esse voto que ela falou, que eu fiz com a OM, foi o voto com a OM. Não tinha Deus, nada de Deus. Deus, você acha que eu ia falar isso para Deus que eu sabia? Não sabia que não era um erro. Como que eu ia falar isso para Deus? Não tinha como. Sabia que estava no erro. Sabia. Eles sabem que estão no erro. Sim, e aí ela conversa assim, né? Mas hoje eu até entendo, né? Às vezes dá até uma coisa, tipo assim, ela sabia que aquilo era por disputa mesmo, né? Tipo assim, não era pelo Wagner, era por disputa da OM com ela. Não entendo, assim. Eu acho que Satanás usa a vida das pessoas e Satanás tem um plano muito bem arquitetado para destruir as famílias. Sim. E essas pessoas só são usadas. Mas são usadas porque, da mesma forma que eu usei para ser um homem fiel, ela também ela é usada para pegar o marido de alguém. Assim funciona. Só que o que eu falo é que assim, não tinha... tem muita... Vocês vão saber disso, vocês têm as amantes aí que falam, você tá postando não sei o quê. Eu vejo muitas conversas da Camila aí com vocês, aí, as pessoas que fazem a mentoria com a Camila. Chega uma hora que ela quer disputar, porque quando ela sabe que ela está perdendo, né, que sua oração está trabalhando, vai começando a ficar mais difícil, né? Vocês não falam isso? Eu fiz o propósito, agora parece que está mais difícil. Tá, porque você fez o propósito. Você está indo na contramão do diabo. E aí começa a ficar difícil. Aí o que é? Ela começa a atacar de lá, né? Aí ela começa a enfeitar mais o pavão ainda do lado de lá, tanto para ela quanto para falar assim, se você voltar vai acontecer isso, 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 olha o que ela está fazendo, olha o que ela faz, isso é de Deus. Uma mulher que está com Deus não faz isso, tá total. Todas essas histórias. Isso tudo vai acontecer, gente. É normal, é natural. E tem que acontecer. Tomar cuidado com o que fala, com o que faz, porque volta tudo contra nós. Se isso não acontecer, é porque talvez está caminhando para uma reconciliação, uma restauração. Porque uma restauração vai acontecer tudo isso, gente. Se nós tivemos 2 meses e meio, ela teve 2 meses e meio de deserto, aconteceu tudo isso, se passou disso para você, até antes, até menos disso a gente sabe o que aconteceu. Imagina ter pessoas que estão em 6 meses, 1 ano no deserto. Aconteceu isso. Vai acontecer diversas coisas. Acontece mesmo no deserto. E é Deus tratando. Tem gente que talvez precisa de 1 ano para ser tratado. A gente precisou de 2 meses e meio. Né? Deus gosta mais da gente? Não. Ela se entregou mais. Tinha propósito. São processos diferentes. Entendeu? Sim. É isso, gente. Vamos para um próximo vídeo. Né? Um outro tema, um outro assunto. Mas por hoje... Eu falei alguma coisa nesse vídeo aqui que dava para até outro tema já, mas... Mas eu acho que o que vale a pena a gente... Né, resumindo, que eu sempre faço no final um resumão do que foi dito aqui. E eu vou fazer um resumão. É que Deus tem propósito até no meio da confusão. Né? Até quando a gente não consegue enxergar sentido no que está acontecendo, lá na frente as coisas são iluminadas por Deus e você entende por que aquilo aconteceu naquele tempo, naquele processo. É isso que eu tenho. E para vocês ficarem... Principalmente mulheres aí, né? Mais mulheres. Que ficam enxergando lá outra mulher. Nossa, mas tá com meu marido, aquela coisa toda.
É tudo uma farsa, gente. Tá? Mas eles estão felizes. Tá postando foto. Tá na festa. Tá saindo de mão dada. Gente viu, não sei o quê. Não foi o que aconteceu comigo, mas... Gente, é tudo uma farsa. Você só não postava, mas você tava na festa, né? Só não postava, mas eu não fazia questão de que aparecesse. Ela sabe disso. Por quê? Porque eu já sabia. Né? Tipo assim, nem ela... Olha como tem processo por processo. Nem ela fazia questão. Porque ela também sabia que ela estava no erro. A OM. Ela sabia, ela tem marido. Né? E ela sabia que ela estava no erro. Mesmo se ela não tivesse marido, ela estaria no erro. Porque eu tinha esposa. Né? Olha a situação. Pessoas da igreja. Então o que acontece? É tudo uma farsa. Tudo farsa que eu digo assim. Não tem nada de... Aquilo é tudo momentâneo. É tudo passageiro. É o pecado. O pecado Deus... O diabo coloca aí para você o pecado, você se lambuzeia aí, depois ele vai lá, te oprime, te esmaga e te joga lá no chão. É isso. Tá bom? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Vou deixar aqui o link do meu e-book para te ajudar nesse processo. 21 dias. Cara, não sei o que ler, precisa alimentar a tua alma. Então, meu e-book é para te ajudar nesse processo. Cá, preciso de conversar, eu preciso de uma orientação, eu preciso de um direcionamento. Vou deixar o contato da mentoria também, tá bom? Lá na mentoria você só vai receber informações a respeito da mentoria. Combinado? Deus te abençoe. Fique com Deus. Deixa eu ir em defesa da minha esposa só um pouquinho agora. Gente, a mentoria, infelizmente, ela não consegue acompanhar todo mundo. Infelizmente, são inúmeras mulheres e pessoas, até homens procurando, né? Quando a mentoria como a gente vai junto. É menos, mas faz. Então, a mentoria, ela faz porque tem um custo disso, porque ela seria injusta escolher algumas pessoas para fazer. Então, ela tem um custo para isso. E vou te falar, eu vejo todo dia ela tá com a mentoria, ela manda mensagem para as pessoas durante 10, 15 dias e depois continua conversando com as pessoas. O telefone dela, assim, não para, né, gente? Então, às vezes você tá aí no deserto mas eu não tenho dinheiro e tal. Eu vou falar que nem o apóstolo da minha igreja fala, mas aí você não tem dinheiro para fazer tal coisa, você vai lá no McDonald's e gasta R$100. Às vezes, vê o que é mais importante para a vida de vocês. Né? Vou dar uma pegadinha que nem meu apóstolo falou. Vê o que é mais importante, gente. Né? Seja com ela, seja com qualquer outra mentora. Tá? Eu tô falando da minha esposa, porque eu sei o tempo que ela gasta com isso. E deixa, às vezes, de estar com a gente para poder ajudar as pessoas. Então... Você pode ter certeza que esse investimento que você fizer aí, dessa mentoria aí, e só vai ser um investimento de gasto porque ela não pode fazer isso com todo mundo, tá? Porque a gente não tem isso como sustento da nossa vida, não. Tá? Eu trabalho todos os dias, ela trabalha todos os dias, estamos bem, graças a Deus, vamos continuar bem porque somos fiéis, tá? Mas Deus colocou esse propósito na nossa vida para a gente trabalhar e ela precisa continuar. Como ela fala, enquanto uma pessoa estiver buscando, ela vai estar aí. Fazendo o que Deus mandou fazer. Deus está mandando fazer o e-book, Deus está mandando a mentoria, onde a gente está aí, às vezes vai em alguma igreja falar, vai em algum lugar, estamos fazendo o que Deus mandou fazer. É isso aí. Bom? Deus abençoe. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Beijo.